descobri o câncer de mama, eu tinha 31 anos. Na época eu trabalhava que nem uma workaholic mesmo, né? Eu tinha a Letícia, que tinha 2 anos e meio, né? Minha primeira filha. E foi um processo difícil, né? Porque quando eu descobri, foi no autoexame mesmo, né? Eu passei no meu médico, ele achou que não era um câncer, mas pediu core biopsy. E aí, quando pediu, veio o resultado positivo. Então, foi um choque de emoções naquele momento, né? Ele havia me dito que, por já ser um nódulo de quase 5 centímetros na ocasião, era algo muito agressivo, né? E quando saiu o imunohistoquímico, realmente foi um tipo de câncer chamado triplo negativo, que ele é um dos cânceres mais agressivos e com mais chance de metastasizar nos primeiros 2 anos, né? E aí, na época, eu passei com o Dr. Antônio, ele falou assim, olha, a gente vai começar com a quimioterapia neoadjuvante, para a gente tentar comprimir esse tumor e depois fazer a cirurgia. E aí, na ocasião, eu fiz as 16 sessões de quimioterapia, né? 4 da vermelha e 12 da branca. Então, foi necessário fazer esse processo. Depois fiz a cirurgia no quadrantectomia, né? Não foi necessário tirar toda a mama, porque eu tive uma resposta patológica completa com a quimioterapia. E fiz as 33 sessões de radioterapia. De todo momento, o mais difícil do tratamento é o diagnóstico, né? Porque quando você entra na sala do médico, o médico fala, olha, realmente é um câncer positivo e ele é agressivo, né? Então, você escuta a palavra agressiva, você já pensa assim, sentença de morte. Boa parte das mulheres pensam isso. Então, para mim, o mais difícil durante o tratamento foram 2 coisas, que é o diagnóstico e a queda do cabelo, porque impactou muito na autoestima. Não tem como dizer que não impacta, porque impacta, né? Mas aí eu tentei observar por 2 maneiras, né? Pelo aprendizado que você pode ter com todo esse processo e também porque eu imaginei que era uma fase. Então eu sempre coloquei na minha mente assim, é possível, porque eu fui bem enfática quando eu conversei com o meu oncologista. Eu falei assim, doutor, quantos % de chance eu tenho? Aí na ocasião, minha irmã estava do meu lado, olhou, chorou na sala. E aí ele falou assim pra mim, você tem 86% de chance. Foca nisso que você vai conseguir. Então foi o momento mais difícil, foi receber o diagnóstico. E na ocasião, eu lembro que ele falou assim, olha, eu passei com ele na consulta na quarta, ele falou assim, sábado eu já quero ver você aqui, começando a quimioterapia. E eu falei, doutor, meu cabelo vai cair. Ele falou, vai, mas... Ele falou assim pra mim, você vai entrar no metrô, você acha que as pessoas vão te dar lugar com dó de você porque você tá sem cabelo? Eu, não vou não. Então pode tirar isso da sua cabeça. Ergue a cabeça e segue. Então eu peguei um médico muito bom mesmo, um anjo assim, né? E aí eu comecei a sessão de quimioterapia. Eu lembro que quando eu terminei a quimioterapia, eles fizeram um bolo pra mim que foi bem perto do meu aniversário, né? A gente cantou parabéns e tal. A minha irmã foi, assim, uma parceirona. Ela também é da área da saúde, fisioterapeuta. Ela conhecia vários médicos da época do Hospital Santa Catarina, né? Onde eu fiz o meu tratamento. Então o pessoal apoiou muito, assim. E quando caiu todo o meu cabelo, o mais interessante foi assim, que eu tive que colocar um lenço em casa e eu fiquei pensando como que ia ser a reação da minha filha, né? De 2 anos e meio na época de me ver. E foi tão interessante que ela olhou pra mim e falou assim, mamãe, você tá linda. Pra você ver a inocência da criança, né? E aí eu comecei a pensar assim, isso era uma percepção minha, né? Era uma percepção minha. E eu fiz todo o processo trabalhando. Eu não optei por afastar, eu achei melhor, né? Pra manter a cabeça, assim,
conectada, me sentindo útil naquele momento, né? Então aí eu fiz todo esse processo e consegui, né? A cura, deu tudo certo, graças a Deus. Aí realmente foi algo, assim, maravilhoso, porque o Dr. Antônio, ele me acompanhou durante 2 anos, né? Ele falou assim, olha, a chance maior é nos primeiros 2 anos, mas eu vou te acompanhar por 5 anos. E aí, durante esses 5 anos que eu passei com ele, na última consulta ele falou assim, eu perguntei, doutor, eu posso engravidar de novo, se eu optar por engravidar? Aí ele falou assim, você está curada, você pode tudo agora que você quiser. E aí, naquele momento, eu falei, agora eu acho que eu tenho um aprendizado, eu tenho que aprender a olhar um pouco mais para mim, né, e cuidar mais de mim, fazer aquilo que realmente eu gosto, né, então, a Lívia, para mim, ela veio num momento, assim, maravilhoso, ela me trouxe mais luz na minha vida, né, eu sempre gostei, assim, de criança, mas eu não tinha aquela coisa do instinto materno por estar trabalhando que nem, né, louca. E aí eu falei assim, gente, agora eu quero poder ficar mais próximo das minhas filhas, da minha família e cuidar melhor deles e tal. Então, para mim, assim, não tenho o que dizer. Só coisa positiva. E o que eu gostaria mesmo de deixar claro para as mulheres que estão em tratamento é que, assim, é possível, elas têm que colocar na mente, sabe? Que é uma fase, que elas vão conseguir passar por isso. Então, para mim foi maravilhoso. Eu realmente tive uma história de sucesso. Claro que tudo fazendo um acompanhamento médico, né? Todos os exames corretamente, seguindo todos os protocolos dos médicos, alimentação, atividade física. Tudo que foi recomendado na ocasião, eu segui. Eu acho que, assim, o recado que eu teria para elas é que, assim, às vezes quando a gente passa por esse problema, a gente tá num ritmo tão alucinado, às vezes, que é a correria da maioria das mulheres. São mães, né? São pessoas que trabalham, que é necessário trabalhar, porque a gente precisa ter dignidade, mas eu acho que a gente tem que ter muito um olhar de autocuidado. Mesmo diante das rotinas que a gente tem, de tarefa, a gente tem que ter essa questão de se olhar para a gente e entender as nossas emoções, de se autocuidar, olhar com carinho, porque às vezes a gente não tem isso, né? E às vezes não precisa ser, o dia todo eu vou ficar fazendo esse autocuidado. Mas sei lá, de repente se reservar 20 minutinhos, sabe? Para poder fazer algo que gosta, que isso é importante. A gente acha que não, mas é importante. E fazer os exames de rotina, porque às vezes a gente fica tanto nesse ritmo alucinado de trabalho, e aí é tão importante fazer os exames anualmente, né? Eu sempre fiz os meus anualmente, e mesmo assim descobri numa fase pré-intermediária o câncer, olha para você ver, né? Então, assim, essas coisas acontecem muito rápido. E às vezes a gente não dá a devida importância. Então, isso que é muito importante das mulheres fazerem. A rotina corretamente, esse autocuidado, né, que eu acho que elas têm que ter, principalmente com as emoções, né? E esse olhar para ela mesma.